Amigos do esporte, boa noite. Quem vos fala é Silvano Melo, seu comentarista esportivo e analista de futebol. Canal Muita Bola Nessa Hora. E antes de darmos início às nossas análises, pessoal, eu vou deixar bem claro que eu estou com problema de garganta, princípio de inflamação. Você vai ver muitas das vezes aqui no vídeo, no decorrer do vídeo, eu pausando aqui na voz, bebendo água, porque está difícil, está no sacrifício. Por pouco eu não deixo de mandar esse vídeo, mas por respeito a vocês eu estou mandando aqui no sacrifício. Se vocês soubessem como está minha garganta aqui, não é brincadeira. Top 5 análises pré-analisadas, filtradas, 5 jogos para amanhã, domingão, dia 11 de fevereiro, lembrando hoje é sabadão, dia 10, e vamos fazer aqui um resumo rápido do que de fato aconteceu hoje. Infelizmente a tripla do dia quebrou no empate da Cremonese, campeonato italiano, Série B, 1-1. Um colega meu, o administrador, o Sabino, um parceiro de longa data aqui do canal e do meu conteúdo, ele passou para mim o seguinte, que estava assistindo o jogo, no ao vivo ele passou para mim que a Cremonese foi prejudicada pela arbitragem, saiu atrás no placar, empatou, estava amassando o adversário, tendo grande condição de virar o jogo e vencer, e o segundo gol veio, porém foi anulado, segundo ele, mal anulado pela arbitragem. Eu não posso afirmar 100% porque eu não assisti esse jogo, mas eu acredito no que ele está passando para mim. Segundo ele, a má arbitragem comprometeu uma vitória da Cremonese, mas enfim, faz parte, né, pessoal? No finalzinho do jogo ainda teve um jogador expulso e aí ficou difícil para a Cremonese. Por falar em expulsão, o campeonato italiano da Série B hoje foi marcado por várias expulsões, né? Principalmente nos jogos aí das equipes principais aí que estão disputando uma dessas vagas aí, a elite do ano que vem. Mas enfim, foi enfático na vitória do Tottenham pelo campeonato inglês, com direito a placar exato, 2-1, também bateu a vitória do Leicester. Leicester está voando no campeonato inglês da segunda divisão. Esqueçam tudo, o Leicester aí, grande time, com grande potencial aí para a gente estar colocando sempre nossos bilhetes aí, mas também com mais razão, menos emoção, mas a equipe está jogando sério a cada jogo, confirmando seu favoritismo e a sua ascensão à elite do futebol inglês. Tá difícil, mas vamos lá. A tripla promissora também quebrou no Larnaca este que desde já não está mais nos meus planos de colocar aqui no conteúdo do grupo, já foi muito importante até pouco tempo atrás, nos proporcionou vários greens interessantes, mas eu percebi algumas falhas no time que não me dá mais aquele interesse de colocar no nosso conteúdo. Está fora do conteúdo até a segunda ordem, beleza, pessoal? O AEK Larnaca quebrou a tripla do promissora, não foi por isso, mas é porque há dias também que eu já venho observando ele e hoje foi o teste final. Outras entradas deram gris com placares exatos. Afirmei a vitória do meu rubro-negro baiano, Esporte Clube Vitória. Infelizmente o campeonato argentino também chega, não dá mais, né? Só o River Plate que se salva. Por falar em River Plate, ele está aqui na análise top 5, eu vou falar a respeito desse jogo dele amanhã, pela Copa. E os demais, até mesmo o Boca Juniors, esquece, pessoal, esquece o campeonato argentino. Vamos para o que interessa, sem muito mimimi, sem muito bababá. Dando início às análises top 5, lembrando desses 5 jogos, 5 times pré-analisados aí para vencer, eu vou filtrar 3 para a tripla do dia. Campeonato alemão, 11h30 da manhã, a bola rola para Stuttgart, terceiro colocado, 40 pontos, recebendo a equipe do Mainz, 17º, penúltimo, com 12 pontos. O Stuttgart, ele está na terceira posição. O quarto é o Borussia Dortmund, também com 40 pontos, separado no critério de desempate. E o quinto é o RB Leipzig, com 37. Então, de extrema importância que o Stuttgart vença amanhã um adversário que é o penúltimo. Um adversário que está aquém das expectativas e que o Stuttgart tem a obrigação 100% de vencer. É inadmissível um tropeço do Stuttgart amanhã dentro de casa, frente ao Mainz, com todo respeito, mesmo sabendo que o futebol não existe vencedor na prévia. Bola rolando é 11 contra 11, mas aqui eu estou passando análise, probabilidade estatística, beleza, pessoal? Nos últimos 8 jogos, a equipe do Stuttgart vem oscilando, não perde e ganha. 4 vitórias, 4 derrotas, porém, um detalhe me chamou a atenção. As 4 derrotas nesses últimos 8 jogos foi como visitante, ou seja, dentro de casa ele tem feito o papel e tem sido um bom papel. Então vamos explorar essa vitória do Stuttgart amanhã, a princípio, beleza, pessoal? Desses 8 jogos, ele marcou 20 gols e sofreu 13. Um ataque que funcionou muito bem, com média de 2,5 por partida, e sofreu 13, né? Obviamente aqui, uma defesa que sofreu média 1,5 nesses últimos 8 jogos. Como mandante, nos últimos 9 jogos, ele não sabe o que é vencer. Pessoal, tá difícil, mas vamos lá. Garganta doendo muito. Foram 8 vitórias e um empate, marcou 24 gols, média positiva que ultrapassou um pouco dos 2,5 e negativo aqui de menos de 1 gol por partida, sofreu apenas 5, né?
Então, uma defesa muito sólida no que diz respeito ao mando de campo, principalmente no que diz respeito aos últimos 9 jogos. Já no confronto direto, está invicto a 7 jogos, com 5 vitórias e 2 empates, marcou 16 gols, sofreu 5, ou seja, exerce a supremacia diante do Maís. Mas este que vem de 4 jogos sem saber o que é vencer, e apenas uma vitória nos últimos 11 jogos, sendo uma vitória, 6 empates, 4 derrotas, marcou 6 gols, um ataque pobre, porém uma defesa que não sofreu tantos gols assim. De 11 jogos, sofreu apenas 9. Vamos arredondar aí para um gol negativo. Então, vamos observar também esses detalhes. Já como visitante, uma vitória nos últimos 12 jogos, ou seja, um péssimo visitante, 6 empates, 5 derrotas, marcou 11 gols, uma média positiva de 1 e sofreu 21, média negativa de 2, no que diz respeito à condição de visitante. No confronto direto, jogos fora de casa, nos últimos 6 foram 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Marcou 8 e sofreu 9, até que teve um equilíbrio aqui. Porém, a invencibilidade de 7 jogos do Stuttgart nesse confronto direto, ou seja, com jogos aleatórios, me agradou muito mais. Stuttgart para vencer amanhã, vitória seca, me agrada muito. O mercado de gols também, uma probabilidade aí de jogo para mais de 2,5 gols também, vem com força. A probabilidade aqui eu analisei de 3-0 para o Stuttgart. O ambas marcas aqui a princípio eu descarto por esses números aí negativos do Mainz e por esse momento aí positivo do Stuttgart na tabela do campeonato, essa sequência positiva aí como mandante, 9 jogos sem saber o que é perder, mas essa vitória do Stuttgart também no primeiro tempo tem grande valor. O Stuttgart para marcar também ambas as partes tem grande valor e a vitória seca me agrada muito mais, probabilidade de placar exato 3-0 Stuttgart ou simplesmente casa para vencer com mais de 1,5 gols também tem grande valor. Beleza, pessoal? Agora vamos para o campeonato espanhol, rodada 24, perdão, pessoal, tá indo no sacrifício, viu? 5 horas da tarde, Barcelona e Granada. O que explorar desse jogo aqui, Silvano Melo? Mercado de gols. Então, pessoal, não se assuste com a odd aqui dos jogos não, porque eu explorei esses jogos aqui porque eu quero ir na navalha amanhã, como se fala ali, ó, sabe? Buscar esse cringe de qualquer maneira. Então, vamos explorar o potencial dos jogos, a princípio. Barcelona é o terceiro colocado com 50 pontos, lembrando o Atlético de Madrid é o quarto com 48 e o Bilbao é o quinto com 45. Então, é de extrema importância também que o Barcelona vença amanhã, até porque o Bilbao está bem próximo ali, colando ali na aba dele, na aba do Atlético de Madrid. Então, fica esperto, o Barcelona amanhã não vai desperdiçar ponto contra um Granada que é o penúltimo com 12 pontos na 19ª posição. O Barcelona vem de 2 vitórias, 6 jogos foram 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota nos últimos, melhor dizendo, marcou 16 gols, sofreu 11, uma média aí de quase 3 gols por partida e média negativa de quase 2 gols contra por partida. A defesa do Barcelona também não tem números que me agradam, viu, pessoal? Mas é mandante amanhã, nos últimos 6 jogos dentro de casa foram 3 vitórias e 3 derrotas. Perde ou ganha, é 8,80. 13 gols marcados, 14 sofridos, média positiva aí de 2 e negativa de 2 também. Já no confronto direto, 4 empates nos últimos 6 jogos, 1 vitória para cada lado. Já na condição de mandante, confronto direto ainda, 9 jogos, 7 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Já na condição de mandante, a situação aqui foi positiva para o Barcelona aí nesse confronto direto. 9 jogos, 7 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 25 gols marcados, que dá uma média aí de quase 3 por própria partida, e sofreu 6, menos de 1 gol negativo por partida. Já o Granada, 4 derrotas nos últimos 6 jogos, 1 vitória e 1 empate, marcou 3 gols, um ataque pobre, um ataque medíocre, e sofreu 8, uma média negativa de 1,5. Já fora de casa está 13 jogos sem saber o que é vencer, 1 empate e 12 derrotas. 1 gol marcado nos últimos 6 jogos e 10 sofridos. O que buscar aqui, Silvano Melo? Vitória do Barcelona no primeiro tempo. Essa é a entrada a princípio. Barcelona para marcar em ambas as partes também de grande valor. Barcelona para vencer com mais de 1,5 gols e até mesmo o mercado de mais de 2,5 gols também tem grande valor. Probabilidade para cá exato 3-0 amanhã o Barcelona. Ou casa para vencer no primeiro tempo, ou casa para vencer com mais de 1,5 gols também tem grande valor. Beleza, pessoal? Agora vamos partir para o terceiro jogo. E o terceiro jogo é o do poderoso timão, Corinthians e Portuguesa amanhã. É o jogo da reabilitação. Se não vencer amanhã, vai vencer de quem? Com todo respeito à Portuguesa. 4 horas da tarde, rodada 7, a bola rola. Corinthians 15º, 3 pontos. E a equipe da Portuguesa 14º, 3 pontos aqui na classificação geral. Equipes com aproveitamentos bem semelhantes, né? 5 derrotas seguidas do Corinthians até aqui, 2 gols marcados, 8 sofridos, um ataque que se mostrou pífio e uma defesa aí com números bem próximos aos 2 gols negativos. Já pelo lado da Portuguesa, 4 derrotas seguidas,
nos últimos jogos, marcou um gol também, sofreu 6, um gol também não. Marcou um gol, né? Um gol a menos que o Corinthians, até porque o Corinthians marcou 2, sofreu 6, média negativa aí de 1,5 gol contra por partida no que diz respeito aos 4 últimos jogos. Tá no sacrifício aqui, viu? O Corinthians na condição de mandante nos últimos 6 jogos foi uma vitória, um empate, 4 derrotas. Marcou 6 gols e sofreu 13. O ataque funcionou positivamente com um gol próprio partida e sofreu 13, média negativa de 2. A defesa que está muito vulnerável aqui, precisa melhorar muito o Corinthians. Mas curiosamente, mesmo vivendo uma má fase, o Corinthians ainda assim consegue marcar gols. Nos últimos 13 jogos o Corinthians marcou gol. Curiosamente, o Corinthians se mostrou capaz, né, no que diz a marcar gols, né? Nos últimos 13 jogos, independente de perder ou ganhar ou empatar, a equipe marcou gol. Isso é muito importante para a gente buscar essa vitória amanhã. No confronto direto, jogos aleatórios, nos últimos 6 jogos entre eles, foram 2 vitórias, 3 empates, 1 derrota. O Corinthians marcou 5 vezes, marcou e sofreu 6, ou seja, o confronto aí marcado por poucos gols, né, pessoal? Mas a Portuguesa vive um momento tão ruim, assim como o Corinthians. Fora de casa, nos 6 jogos foram 2 vitórias e 4 derrotas, marcou 4 gols, sofreu 6. Nessas 4 derrotas não marcou gols, o que dá um ponto favorável para o Corinthians amanhã, pelo menos no que diz respeito às minhas análises, né? O placar que se repetiu nessas 4 derrotas aí da Portuguesa, fora de casa, foi 1-0, ou seja, a equipe perdeu, mas placar mínimo, viu, pessoal? Então não vamos se empolgar tanto amanhã, não. Fora de casa, 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas nos últimos 6 jogos. O que buscar amanhã aqui? Vitória do Corinthians no primeiro tempo. Com essa odd que está pagando para o Corinthians, tá de brincadeira, hein? O Corinthians vivendo uma situação dessa. E pagando uma odd dessa, tá de brincadeira. Então vamos buscar essa vitória do Corinthians no primeiro tempo. Tem muito valor. Acredito que amanhã a massa, a fiel, comparecendo em peso, o Corinthians diante de uma Portuguesa, né? Que historicamente aí, meu Deus do céu, é Portuguesa. Tem sofrido bastante, né? Portuguesa, né? Um misto, né, de sentimento, enfim. O Corinthians é favorito, tem tudo para vencer. Se não vencer amanhã, com todo respeito à Portuguesa, vai vencer quando? Probabilidade de 2-0, o Corinthians vai vencer no primeiro tempo, tem grande valor. Até porque, com todo respeito aos corintianos aí do grupo, os que me acompanham, se vencer o primeiro tempo, bater o nosso Greens, pode tomar 5, 6, 7, não que eu queira, né? Porque eu tenho um corintiano na família também, gosto do Corinthians, mas é só uma força de expressão. Bater no nosso Greens aqui com a vitória no primeiro tempo, segundo tempo que acontecer, é responsabilidade do Corinthians e da Portuguesa. Então vamos buscar essa vitória no primeiro tempo, probabilidade de 2-0. Agora, pessoal, para fechar o top 5, aqui eu já filtrei os 3 jogos e analisei para formatar a tripla do dia. Barcelona para vencer, né? Probabilidade de 3-0, melhor dizendo. Vitória no primeiro tempo. Barcelona para vencer com mais de 1,5 gols. Corinthians para vencer o primeiro tempo, probabilidade de 2-0, placar exato. Stuttgart para vencer também o primeiro tempo, probabilidade de 3-0, placar exato. Ou Stuttgart para vencer com mais de 1,5 gols, ou mais de 2,5 gols na partida também tem grande valor. Então esses são os 3 para vencer também e outras probabilidades aí na entrada no bilhete, beleza, pessoal? Então, se eu fosse formatar um bilhete, Silvano, sem necessariamente pôr os 3 para vencer, como é a famosa tripla do dia, que é o ponto principal, como você faria? Eu colocaria aqui no jogo do Stuttgart mais de 2,5 gols, no jogo do Barcelona mais de 2,5 gols e no jogo do Corinthians para vencer o primeiro tempo. Beleza, pessoal? É isso aí. São jogos com grande valor. Quem não quiser ir nesses 2,5 do Barcelona, pode ir também nessa vitória aí no primeiro tempo, mas o 2,5 gols também eu vejo com grande valor. Agora, para fechar top 5, faltam 2 jogos aqui. Vamos agora para o Copa da Liga Argentina. Lembrando, pessoal, lá na Argentina só tem o River Plate, viu? Esquece o resto. Mas tem um jogo aqui que é um jogo interessante, mas eu vou colocar aqui uma observação. Pessoal, é jogo de Copa. Essa odd aqui, positiva aqui, tá 1,80, alguma coisa assim para o River Plate, ela me deixou um tanto quanto em alerta. River Plate é favorito, só que ele vai jogar fora de casa contra o Deportivo Riestra, que é o 13º colocado aqui do grupo A. O River Plate é o segundo com 7 pontos, ele é o 13º com 1 ponto. O Riestra, ele vem de 2 vitórias e 1 empate e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. Marcou 2 gols, sofreu 3, um ataque pobre, né? Porém, dentro de casa, nos últimos 7 jogos, uma coisa me chamou a atenção. Independente da categoria ou da divisão que ele participa,
É 11 contra 11, são profissionais jogando. 4 vitórias, 2 derrotas e 2 empates e 1 derrota. Melhor dizendo, 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Pessoal, hoje tá difícil, eu estou fazendo aqui no sacrifício, então perdão pelos tropeços aí. 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Marcou 9 gols, sofreu 3. Dentro de casa ele teve uma média positiva de quase 1,5 gol por partida e uma defesa que se mostrou sólida. Vai enfrentar, bem verdade, um River Plate, e para mim é o único time que merece uma entrada positiva no Campeonato Argentino ultimamente, que vem de 11 jogos de invencibilidade, com 6 vitórias e 5 empates. Fora de casa, nos últimos 7 jogos, foram 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Marcou 12 gols, sofreu 9. O ataque funcionou bem? Funcionou. Média de próximo dos 2 gols próprio partida? Positivo. Mas também a defesa sofreu aí média de quase 1,5 gol. Então vamos tomar cuidado amanhã. O empate anula tem muito valor aqui, pessoal. Então, se for entrar no River Plate amanhã, verifica meia hora antes a escalação. Se o Borja jogar, é sinônimo de gol. Se o Borja jogar, é sinônimo de gol. Então verifica se vai com o time titular, se vai poupar algumas peças importantes, para não ir a seca na vitória do River Plate amanhã, é quebrar a cara. De repente, o Riestra sai na frente, aí o River Plate, com uma formação aí não ideal, acaba tendo dificuldade, o jogo desenrola, vai lá, sofre para empatar, e aí o empate quebra o grid de vencedor. Então vamos com cuidado, beleza? Probabilidade para cá exato, Riestra 0, River Plate 2. Mas o empate anula tem valor, viu, pessoal? O mercado de gols para o mais ousado, 1,5 aí, para os mais ousados. Agora vamos fechando aqui um jogo muito importante. Campeonato Italiano, rodada 24, 11 horas da manhã. A bola rola para Bolonha, 7º colocado com 36, versus Lecce, que é o 13º com 24 pontos. Lembrando, o 4º colocado, Atalanta, que está na zona de classificação para a Liga dos Campeões, tem 39 pontos. Olha a situação, se o Bolonha vencer amanhã, ele empata em número de pontos com o Atalanta. Obviamente deve ficar ainda atrás pelo critério de desempate, mas ele fica empatado em número de pontos. Então, ele começa a sonhar até mesmo por briga por uma dessas últimas vagas aí, a Liga dos Campeões. É bem verdade que é complicado, é difícil, mas é futebol, né? Enquanto tiver chance, tiver números matemáticos aqui, a esperança ela é a primeira. Uma vitória nos últimos 6 jogos, é bem verdade que o Bolonha não vem numa sequência muito positiva. 3 empates e 2 derrotas, marcou 8 gols, sofreu 10. E o Lecce, assim como o Bolonha, vem de vitórias importantes nos últimos jogos. O Bolonha venceu 4-2 o Sassuolo como mandante. Curiosamente também o Lecce venceu 3-2 a Fiorentina como mandante. E no fator casa, nos últimos 12 jogos, o Bolonha está invicto. É um ótimo mandante, números bastante expressivos, 9 vitórias, 3 empates. Marcou 11 gols nos últimos 6 jogos, média positiva de 2, sofreu 3, uma defesa muito sólida como mandante. Já pelo lado do Lecce, 12 jogos sem vencer fora de casa, os últimos 12, obviamente, 6 empates, 6 derrotas, marcou mísero 4 gols, um ataque pobre, principalmente quando joga fora de casa, e uma defesa com números vulneráveis, né? Sofreu 9 gols, uma média aí de quase 1 gol negativo por partida. Fora de casa, nos últimos 6 jogos em especial, a equipe sofreu 4 derrotas e 2 empates. Marcou 4 gols e sofreu 9, média negativa de 1,5 e um ataque inferior a 1 gol positivo por partida nesses últimos 6 jogos em especial, viu, pessoal? Já nos jogos aleatórios, confronto direto, nos últimos 6 jogos entre eles, o Bolonha venceu 4 vezes e empatou 2. Está invicto. Em 5, houve no mínimo 2 gols. E ambas marcas no mínimo em 4 destes. O que buscar amanhã aqui? O mercado de gols, o mais de 1,5 gol aqui é muito interessante, é a melhor entrada amanhã no bilhete, mas essa vitória do Bolonha também me agrada muito. Eu acredito que o Bolonha vai fazer jus o mando de campo e conquista essa vitória amanhã. Beleza, pessoal? Probabilidade de placar exato amanhã. Eu vou dar essa moral pro Bolonha aqui, viu? Eu espero aqui um jogo com gols. Um Bolonha indo para cima, buscando essa vitória. Vou colocar aqui um 3-1 pro Bolonha amanhã, né? Mesmo o Lecce não tendo números tão satisfatórios assim fora de casa. Eu vejo um jogo aberto, um jogo para a gente buscar um mais de 1,5 gol, a melhor entrada amanhã. Probabilidade para casar 3-1 Bolonha ou mais de 1,5 gol no bilhete. Quem for na vitória seca é por sua conta em risco, mas eu vejo potencial para isso. Beleza, pessoal? Já na condição de mandante, nos últimos 6 jogos, confronto direto, foram 5 vitórias e 1 derrota. O Bolonha marcou 10 gols, sofreu 5. Então, é favorito amanhã, joga em casa. A equipe do Lecce também tem interesse no jogo, obviamente, porque está a 6 pontos do Verona, que está na 18ª posição com 18 pontos, e é de extrema importância que o Lecce busque pontuar amanhã
para não ficar, digamos, se aproximando em caso de sequências ruins de derrotas nas próximas partidas e, consequentemente, as equipes de baixo venham a vencer, ele não venha a cada jogo se aproximar ainda mais da zona do rebaixamento. Então, somar ponto amanhã, um empate, não seria nada ruim para as pretensões do Leicester. Então, vamos com cuidado, quem for na vitória seca do Bolonha amanhã, o empate anula, tem valor, mas eu acredito muito nessa vitória do Bolonha. Dentro de casa ele é um ótimo mandante, até mesmo nesse confronto direto ele se deu bem. 4 vitórias e 2 empates nos últimos 6 jogos me dá ainda uma condição de confiar ainda mais nessa vitória do Bolonha, mas eu digo e repito, a melhor entrada é o mercado de gols, mais de 1,5 gol, beleza, pessoal? Probabilidade de placar exato 3-1, os mais ousados, quem quiser ir aí no mais de 2,5 gols por conta e risco, beleza? 5 jogos pré-analisados, tripla do dia e os outros 2 que a gente reaproveitou. Quem for querer entrar no top 5 é por sua conta e risco, na ousadia: River Plate, Barcelona, Stuttgart, Bolonha e a equipe do Corinthians. 5 times para vencer, formatação de top 5, mas lembrando, o foco aqui é a tripla do dia. Então, Barcelona, Stuttgart e Corinthians estão selecionados, beleza? No final do vídeo, outras entradas aí com probabilidade de placares exatos, bingos, top 5. Vou tentar novamente top 10, super 16. Desculpa, perdão pelo vídeo de hoje, foi um sacrifício. Tomara a Deus que o domingo seja positivo. Boa noite a todos e até a próxima.